Aquela geração ninguém imaginava que seríamos campeões, nem nós. O Brasil continua lutando por um ponto que vale muito, Negrão, acabou! Acabou! O Brasil ganhou! O Brasil é medalha de ouro no voleibol! Na casa de apostas nós não éramos nada. E eu lembro que pousando ali em Barcelona, o Júlio Noronha, nosso preparador físico, eu, Negrão e ele na mesma fileira. Ele vira e fala assim, cheio de nome toques, assim, sabe? Sensibilidade. Gente, que lugar vocês acham legal pra gente ficar aí? Aí eu falei, o que eu falo? Quarto lugar? Aí eu crente que ele ia me dar uma bronca, ele falou, tá ótimo, sabe? Aí o Negrão falou também, nós não esperávamos, mas eu acredito muito no processo. Obrigação nossa, irmos preparados. Vamos encontrar os melhores. Estávamos prontos, não éramos favoritos, nos tornamos favoritos no meio da competição. E ali pessoas jovens, talentosas, misturadas com atletas de renomes, como a Mauri, Carlão, que sabiam o caminho da experiência, junto com o Zé, com 38 anos. Quando começamos a acreditar, ninguém segura. E foi o que aconteceu. Acho que isso é um sonho para mim. Sempre sonhei com voleibol. Meu pai sempre sonhou comigo jogando voleibol com a minha irmã. E tá aí o resultado, tem que renegar família, tem que renegar um tanto de coisa. E tá aí a alegria. O meu apelido veio da minha casa. Minha irmã não conseguia falar meu nome, Alexandre, ela é mais velha do que eu, 4 anos. Do nada, ela começa a me chamar de Tandy, e ficou como Tandy. Minha irmã foi minha inspiração, assim. Eu fui ver um treino dela no Botafogo, ali estava treinando no Mirim do Botafogo, e ali eu me apaixonei, o técnico me viu, fez eu fazer um teste. Dá uma passada e ataca a bola. Eu fiz isso, ele não é possível. Quer ser federado? Eu falei, lógico. Dali eu já comecei dentro do voleibol. E realmente aquela palavrinha durma com a bola, ela pertenceu a mim. Eu amei o voleibol e ainda mais com aquela geração toda de prata voando, né? Começando, Bernard, Renan, Montanaro, Bernardinho, Xandó, Mauri, os meus ídolos. Então me apaixonei nessa época, sabe? No auge do voleibol. No feminino tinha Isabel, Jaqueline, encontrava elas nas praias e amigas da minha irmã. Então eu estava perto o tempo inteiro. E a minha irmã foi minha grande inspiração porque ela começou antes. Tinha a ídola dela que era a Isabel, entendeu? Então acho que isso tudo foi contagiando a gente, a família o tempo inteiro vivia nesse ambiente. A minha irmã teve uma medalha de prata, uma medalha de bronze em 2 Olimpíadas. A minha irmã sempre se achou de menos e hoje em dia ela vê o tamanho do feito dela. Ela começou a perceber, cara, eu fui medalhista olímpica. Uma das primeiras mulheres a conquistar medalha em Olimpíadas, junto com a Jaqueline, Sandra e a Mônica. E nós temos um pódio olímpico em casa, né? Que é ouro, prata e bronze. Prata e bronze da minha irmã e o meu ouro. Então é muito motivo de orgulho. Talento ele é construído com esforço, essa que é a verdade. E eu senti com o tempo isso. Eu acho que eu poderia ter sido muito melhor se eu fosse mais bem preparado na categoria de base, no sentido de, cara, você tem que se matar aqui dentro. E como eu era muito habilidoso, eu era o cara que não treinava muito, mas acreditava no mantra do Romário. Treinar pra quê, parceiro? Eu era o cara que assumia a responsabilidade na hora do jogo. Eu falava, bola pra mim. E ficava bravo se não me desse. Eu falava, cara, me dá a bola que eu viro. E virava. Eu assumia essa responsabilidade. Os outros jogadores que treinavam muito, que eram... Chegavam na hora do jogo, eu via que eles ficavam escondidos na hora da final. Categoria de base, nós estamos falando. E eu assumia essa responsabilidade. Aí eu falava assim, pra que eu vou treinar? Chega na hora, sou eu que tenho que decidir. E eu dou conta aqui do recado. Então eu comecei a acreditar nisso. Comecei a ir para a seleção, comecei a jogar com as categorias de base ali, com aquela geração do Giovanni, Negrão, nós nos encontramos ali na juvenil. E eles eram altamente treineiros, gostavam de treinar e faziam não sei o quê. Eu acho que a habilidade ela é realmente perigosa, porque ela te leva para lugares que você acha que você sempre vai conseguir. Eu acho que também tinha um pouco da minha parte física. Eu era muito magrinho, minha perna eram 2 cambitos assim, então eu sentia muito o peso do treinamento forte. Aí no dia seguinte eu não conseguia recuperar, já ia mais devagar, mas eu tinha coisas assim interessantes. Eu daquela seleção fui um dos poucos que nunca precisei operar. Nunca operei ombro, nunca operei joelho, hoje em dia eu tenho vários legados, mas assim, nunca operei.
Giovani operou o joelho, o Negrão operou o ombro e tudo, porque você treina 8 horas todos os dias, você precisa disso, porque senão você não chega. Você vai encontrar os melhores do mundo numa Olimpíada, no Mundial. Então é isso, esse é o caminho. Fomos campeões olímpicos muito novos, né? 22 anos, eu, Giovani, 24, Maurício. Eu volto para o Brasil me achando popstar, né? Eu e todo mundo. Imagina, você sai desconhecido, ninguém vai te levar no aeroporto, só meu pai. Daqui a pouco a gente chega no Brasil, todo mundo fala, segura aí no avião porque não dá para sair, tá o mundo aí fora. Uma loucura. E se você for lembrar, o Brasil passava momentos difíceis também. Tinha sido impeachment do presidente, inflação altíssima. O futebol tinha vencido o tricampeonato em 1970, de 70 até 92, nenhum esporte coletivo tinha vencido a Olimpíada e Mundial. Então era uma carência de, cara, o Brasil não está dando certo, o que está havendo? Eu acho que nós quebramos esse momento das pessoas falarem, caramba, esses meninos são... Por isso que foram os meninos de ouro. Éramos meninos jovens que conquistamos isso, mas através de muito treinamento e muito aprendizado com o passado. A geração de prata era para ter vencido, eram eles para ter sido os verdadeiros meninos de ouros, porque eles se adaptaram ao treinamento, eram para ter sido campeões mundiais, campeões olímpicos. E eu acho que ali eles se perderam um pouco tiveram algumas brigas, alguns momentos de um com o outro, e eles levaram e trouxeram isso para a gente. Então essa geração ajudou muito a gente, e isso foi realmente importante. Só que chegamos aqui, começamos a achar comerciais, famas, sucesso. Eu entrava num shopping, eu tinha que ir embora. Lotado, todo mundo querendo estar do nosso lado. Minha mãe, o que é isso? Minha mãe não sabia. Ela falou, Tandy, o que é isso? O que está acontecendo? Eu falei, mãe, eu acho que isso se chama fama. A dona Maíse é a mãe do Tandy e ela que faz o papel de secretária do Tandy. Olha só, ela que responde a centenas de cartas que ele recebe. É difícil fazer esse papel aí? É um pouco, porque eu não estava habituada, né? A fama é perigosa demais, né? Você tem que saber lidar que a fama ela é passageira. Ela vai te levar para lugares incríveis, mas ela pode te tirar também se você não acompanhar esses lugares com um posicionamento, com postura. Eu acho que você não pode se enganar com a vaidade que a fama te traz. Mas eu tive uma grande mãe, assim, que me botou no caminho rápido, assim. Teve uma vez que nós saímos e estávamos conversando, tal, e meus amigos juntos, em São Paulo isso, e ela morando aqui no Rio, e ela falava e eu respondia, não mãe, não é nada disso, e ela queria participar do papo junto com os meninos, e eu me achava, não mãe, não, dava uns cortes nela. Ela virou para mim e só falou assim, o último amigo que eu deixei na casa, porque estavam comigo, quando eu deixo ele fala assim, me deixa no aeroporto. Eu falei, que é isso mãe, me deixa agora. Aprenda uma coisa, meu filho, se você acha que essa sua medalha de merda é mais do que a educação que eu te dei, você, para mim, perdeu o seu jogo da vida. Como é importante você ter referências de pais que te sintonizam rapidamente. E eu acho que a nossa geração teve uma coisa muito legal. Nós éramos próximos do público. Atendíamos todo mundo. O Zé sempre falava, acabou o treino, acabou o jogo, vai atender todo mundo. Conversávamos, éramos próximos do público. Não tinha assessores, não tinha filtro. E isso era muito legal. Mas tivemos momentos que começamos a nos perder e eu acho que isso fez a gente perder em 96. Sair do foco e nos acharmos que seríamos bicampeões olímpicos, já que fomos no momento que ainda ninguém esperava, sabe? Eu acho que caímos nessa armadilha. Começamos a negociar com a vaidade, começamos a negociar com a fama, começamos a negociar com o tempo. E eu acho que esse foi o grande erro dessa geração. Quando chegamos na hora do merecimento, que eu acho que título vem através de merecimento, fomos cobrados. E na hora da cobrança sentimos o peso. E quase chegamos. O Brasil não pode errar, tem que botar no chão e segurar os ataques da Iugoslávia. Olha aí, bola de graça, fim de jogo. Eu particularmente acreditava muito nesse time do Brasil nessa Olimpíada. O Brasil, altos e baixos, começou muito mal. E aí é claro que aí depois chega todo mundo, amarelaram. Do sucesso de 92, da fama, todo mundo esperando a gente no aeroporto, carro de bombeiro, ninguém foi receber a gente. Críticas, cobranças, amarelaram, não querem nada com nada, são milionários. Faz parte do jogo. As pessoas só lembram se você for campeão atual. Campeão do passado está lá na galeria, está no museu.
campeão atual sempre vai ser lembrado, valorizado, as pessoas vão estar te encantando. E eu acho que esse foi um aprendizado. Chegamos em 2000, sentimos a necessidade de mostrarmos, essa geração aqui que está chegando, junto com esse pessoal aqui que sobrou, Tandy, Giovanni e Maurício, da geração de prata, e Douglas, pode ser que dê alguma coisa. Não deu. Tandy, passe saiu, Marcelinho, chutada realmente prudente, bloqueio da Argentina funcionando. O Brasil está eliminado dos Jogos Olímpicos de Sydney. De novo, amargamos críticas e faz parte, porque o voleibol dentro da Olimpíada é uma referência e isso foi um aprendizado. Bom dia a todos, o Esporte Espetacular, um prazer imenso. Prazer é nosso, né, pessoal? A minha faculdade da oratória, eu sempre agradeço a Globo, cara. Eu entro ali como comentarista e de comentarista começo a ver que eu poderia entregar mais alguma coisa. Me chamaram também para ser apresentador do Corujão do Esporte. Vou para o Esporte Espetacular e tinha as matérias. Aí era assim, muito engraçado. Corrida de tora. Tora com 100 quilos na aldeia Xingu. Valendo! Começa a correria. Eu nunca vi tanta velocidade na minha vida. Eu acho que até o Bolt perderia. Com uma tora, e é de grupo, eles vão passando, equipe. Aí eles vão passando, a tora vai para um para o outro e eles correndo. Eu fui o último a chegar. Acabamos encerrando que eu dei um jornada e o cacique deu um arco e flecha, assim. De repente, eles começam a pedir, tanque de boné? Tanque de camisa? Tanque de short? Aí o meu pé, né? São pessoas mais baixas ali na aldeia, os índios. Eu calço 45. Aí daqui a pouco, do nada, tênis para o meu marido, uma das índias, tênis para o meu marido. Eu falei, mas ele é pequeno. Tudo. Não tem problema, ele usa tal. Pegaram meu tênis, meia, eu saio da tribo de sunga com arco e flecha. Mas foram experiências espetaculares, assim, e aprendi muito. E foram fundamentais para ter esses momentos, a balinha que eu cuspi ao vivo, que ali eu me humanizo, né? Estou com a dor de garganta 3 graus em Buenos Aires, Copa América de futebol, mega rampa em São Paulo. Pego a pastilhinha, boto na minha boca. Nisso, faltando 10 minutos, que não foi planejado e combinado, vira o diretor de São Paulo. Estamos devolvendo 10 minutos antes. Acelerou bem aqui, galera. Diretor, qual é a próxima reportagem? Barulho no meu ponto. Falei, o que eu faço? Quer saber? Não vai dar para entrar com a pastilha. Ligação direta, São Paulo, Buenos Aires, terra da Copa América. Com vocês, Glenda e Tandy. Quando eu volto, só escuto o diretor falando assim, que é isso, Tandy? Você tá ao vivo, cara. Cara, eu queria morrer. Eu falei, o quê? Aí eu entrei, eu não sabia o que era para chamar, qual era a próxima reportagem. E a balinha cuspida. Eu falei, quer saber? Vou levar para o comercial. A mega rampa é muito legal. E já a gente continua aqui com o Esporte Espetacular. Cara, começa a tocar telefone. A Glenda volta do vestiário já falando, Tandy, o que você fez, cara? Você tá bombando na internet. Fui parar, virei meme, fui parar no Pânico na TV, fui parar no CQC, todo mundo me zoando. Cara, eu aprendi muito para minha vida, como também no vôlei de praia. Saio da quadra, vou pro vôlei de praia e tenho a felicidade de ser tricampeão brasileiro, campeão mundial e rei da praia. E eu continuo me reinventando. Eu acho que isso é fundamental para as pessoas, saberem se reinventar. Tá tudo bem com você? Claro, pô, campeão olímpico. Um dos heróis, meninos de ouro, pô. Pois é, tá tudo bem fora o sangue, tá? Eu falei, o que houve? Ela falou, cara, tem uma enzima chamada troponina, que quando ela está na corrente sanguínea é sinal que você infartou. Eu não senti, eu achava que eu estava bem. E eles falaram, cara, é muito sério o que você tem. Você pode morrer a qualquer hora, tá? Qualquer hora. Você está com 98% de entupimento. Se entupir, estourar, acabou. Infelizmente, tu vai ter que operar. Eu falei, quê? Cara, eu não acreditei. Eu falei, cara, eu me cuido tanto, eu corro, eu malho, eu faço tudo. Ela falou, sério? Eu falo, sério, eu não posso deixar você embora. Eu, sexta-feira agora, acabei infartando, acredita. 54 anos, atleta. E quando eu volto da operação, quando eu vejo meus filhos no quarto ali, foi um encontro. Aí eu chorei igual criança, assim. Minha família estava ali dentro e eu poderia ter ido embora e não ter falado, sabe, te amo e tal. Quando eu falei, eu me desabei, cara. Naquele momento,
Quando eu vi a morte do meu lado, só tive esses dois pensamentos. Será que eu posso morrer agora? Será que eu fiz o meu melhor, cara? E quando eu comecei a olhar a minha história, cara, eu tive muito orgulho do que eu vi. E aí eu falo para as pessoas, deixe o seu melhor legado. Faça o seu melhor. A gente só sabe que a gente pode deixar legados. Deixe seu legado. Quanto maior legado você puder deixar, mais bacana vai ser a sua história.